Você deve estar se perguntando qual é a fórmula mágica de estudar 8 a 10 horas por dia e ainda conseguir ser aprovado em concurso público. Já peço para você dar um joinha no vídeo, se inscrever no nosso canal para receber informação de qualidade. Só temos informação de qualidade, então acione o sininho também para receber todas as notificações. E se você gostou desse vídeo, eu só peço que ao final você dê um valeu nos comentários e eu sei que você vai gostar. Primeira coisa que eu quero que você pare para pensar. Se você é daqueles que fica cheio de mimimi dizendo eu não vou conseguir estudar para concurso, eu não vou conseguir passar, ou se você conhece alguém dizendo que é porque trabalha 8 horas ou porque trabalha 10 horas, eu tenho uma triste notícia para você. Você precisa achar uma outra desculpa. Por quê? Cerca de 70% a 80% daqueles que são aprovados em concursos estão trabalhando. Ou seja, a maioria dos aprovados em concursos bons estão trabalhando enquanto estudam. Então acabe com essa desculpa, arranje outra desculpa para não estudar, porque essa não cola mais. E eu preciso também te contar um segredinho. Todos os concursos que eu fui aprovado, eu estudei enquanto estava trabalhando, ou seja, eu consegui conciliar os estudos e o trabalho. Então eu posso falar com propriedade porque eu passei na minha vida e eu sei quais são as dificuldades. E é sobre elas que a gente vai falar agora. O que vamos ver nesse vídeo? Primeiro vamos ver a síndrome do super-herói. Talvez você esteja com essa síndrome. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre o tempo, como é que a gente faz para conciliar o tempo entre o trabalho e o estudo, o que é melhor, o que é pior, qual é a melhor hora, qual a pior hora. Vamos falar um pouquinho sobre o sono, como tratar o dormir menos, dormir mais, o que é importante. Vamos falar sobre desempenho no trabalho e nos estudos, porque é difícil conciliar ser um bom servidor ou um bom trabalhador e conseguir estudar para concurso público. Um dos assuntos mais importantes é família, amigos, trabalho, como é que a gente equilibra isso. Depois eu vou falar sobre a demora da aprovação, como tratar com isso. E no final a gente vai falar sobre o desgaste emocional de quem tem uma vida dupla de trabalho e estudo. Vamos começar então falando sobre a síndrome do super-herói. Será que você está com essa síndrome? Bom, mas vamos começar o que é essa desgraça de síndrome do super-herói? Bem, existem muitas pessoas que querem trabalhar e estudar e não reconhecem suas limitações e sua humanidade. A primeira coisa que você tem que ter na mente é você é humano, você não é um robô, você não é uma máquina. Você tem emoções e limitações. Limitações psíquicas, emocionais, limitações de tempo e limitações de capacidade do que fazer. Eu gosto muito de ler a Bíblia. Na Bíblia diz que há tempo para tudo. Essas pessoas entendem que não, hoje é o tempo para tudo. Ou seja, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. A pessoa que tem a síndrome de super-herói, ela acha que vai ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, o melhor namorado, a melhor namorada, vai conseguir ser o melhor funcionário do mundo e ganhar o prêmio da empresa, chegar à gerência rapidamente, vai conseguir ajudar em todas as obras sociais e acabar com a fome do planeta, vai conseguir ser voluntário, vai conseguir ajudar na igreja, vai conseguir ajudar numa ONG, vai conseguir ajudar toda a família nas suas tarefas diárias. Ou seja, é uma pessoa que não consegue colocar prioridades e nem limitações porque acha que consegue dar conta de tudo. O resultado é que essa pessoa não consegue dar conta de nada, não consegue ser um bom pai, não consegue ser um bom namorado, não consegue ser um bom estudante, não consegue nada. Por quê? E muito menos um bom trabalhador. Porque ela quer abraçar o mundo. Se você está com essa síndrome, a primeira coisa que você tem que fazer é pausar e entender que você é um ser humano com limitações e você vai ter que colocar prioridades e limitações na sua vida. Se você decidiu que estudar para concurso é importante na sua vida, você vai ter que colocar isso como uma prioridade e arranjar o resto da sua vida em relação a isso. Então você vai ter que desistir daquela obra social, desistir do seu trabalho na igreja, desistir de várias coisas, diminuir o seu tempo com amigos e familiares,
Trabalhar, mas trabalhar com inteligência e aproveitar todos os momentos para estudar. Você não vai conseguir ajudar todo mundo e ainda estudar para concurso público. Sabe quando você viaja de avião e diz que, primo, se você tem uma criança do lado, coloque primeiro a máscara em você e depois na criança? Por quê? Porque se você não colocar a máscara, talvez você desmaie e vão acabar os dois morrendo, vamos dizer assim. É isso mais ou menos que você vai ter que pensar no concurso. É a máscara de oxigênio que você está colocando em você para depois que você está oxigenado, tranquilo, no emprego estável, com um salário bom, você vai ajudar os seus familiares, você vai ajudar os seus amigos, você vai conseguir dar tempo para tudo. Mas você tem que entender que você é humano e você vai ter que dizer não para muita coisa para depois de aprovado você conseguir dizer um sim bem melhor, um sim mais tranquilo, um sim de coração, sem culpa. Vai poder ajudar de verdade, não simplesmente ficar dando pitacos e tentando ajudar sem conseguir efetivamente ajudar. Espero que você tenha entendido. Faça escolhas inteligentes. E a gente vai ficar falando sobre essas escolhas ao longo do vídeo. E vamos falar então sobre o nosso primeiro desafio, que é o tempo. Para lidar com o tempo, minha primeira sugestão é que você tenha um plano realista e semanal. Não adianta nada você pensar o mês todo, o ano todo, até o final de... Não, eu quero que você faça planos semanais com tarefas de estudo e tarefas do seu dia a dia que você vai conseguir fazer naquela semana. Não coloque tarefas absurdas, tarefas desnecessárias. Então, toda semana eu quero que você organize a sua agenda de uma maneira realista e cada semana você vai organizando. Porque se você pensar um mês, se você pensar o ano, se você pensar o trimestre, o semestre, você vai ver que é muita coisa e talvez você vá desanimar porque vai achar que não vai dar conta. Mas pensando cada semana, você olha, essa semana é isso que eu tenho de tempo para estudar, é isso que eu tenho tempo para trabalhar, é isso que eu tenho tempo para as outras tarefas, então tranquilo. É esse tempo que eu vou dar para o estudo, para o trabalho. E estudou aquela quantidade de horas, não se sinta culpado. Faça as outras coisas sem culpa. Você consegue dar apenas 2 horas por dia para o estudo? Não tem problema. Essas 2 horas vão ser específicas e focadas no estudo. Consegue 3, consegue 4, melhor ainda. Você vai colocar aquelas horas específicas e sagradas para o seu estudo. Mas eu quero que você lembre que geralmente no final de semana você não trabalha. Eu quero que você utilize o final de semana também para estudar. Não consegue todo final de semana? Não tem problema. Consegue 4 horas de manhã, sábado de manhã, domingo de manhã. Estude essas 4 horas. Complemente aquelas horas que você não consegue estudar durante a semana com o final de semana. Se conseguir estudar de manhã e à tarde, dê atenção para os seus amigos à noite, dê atenção para os seus familiares à noite. Tente organizar o seu tempo, mas aproveite além dos dias de semana, o final de semana. E como eu falei, não se preocupe se você consegue estudar poucas horas por dia. Estudando 2, 3 horas por dia durante um ano, você já vai estar preparado para a maioria dos concursos e já vai estar começando a ter chance de concorrer com os concursos mais disputados, como uma Receita Federal, um TCU, INSS. Estudando durante um tempo, 2 horinhas que seja por dia durante um ano, você já vai estar lá caminhando para o caminho certo ou talvez até conseguindo ser aprovado. Então, além de você organizar a sua agenda semanal, priorizar os estudos, eu quero que você olhe as suas tarefas diárias e comece a monitorar o tempo que você está perdendo com besteira. O que é besteira? Aquela coisa que não é realmente importante. Talvez seja até nobre, talvez seja interessante, talvez até vá fazer você se sentir melhor. Mas não é importante. Talvez aquela amiga que você visite mais, aquele amigo que você visite mais, aquela conversa demorada no WhatsApp ou qualquer outra rede social, o tempo que você está gastando invejando os outros nas redes sociais, o tempo que você está olhando notícias sem importância, comece a tirar esse tempo e transforme esse tempo em tempo efetivo de estudo. Talvez você esteja vendo séries demais, novela demais, eu não sei, a sua agenda.
mas comece a monitorar o seu dia e elimine essas tarefas. O seu tempo é mais precioso que a maioria das pessoas, porque você tem que conciliar família, amigos, estudo e trabalho. Então, elimine essas tarefas desnecessárias, ok? E um grande desafio para quem trabalha e estuda é lidar com o sono. Algumas pessoas precisam de poucas horas de sono, outras precisam de muitas. Eu não vou falar aqui qual é o ideal, porque eu não conheço a sua realidade. O que eu posso dizer é o seguinte, eu posso compartilhar a minha experiência. Quando eu estudei para analista da Receita Federal, eu trabalhava em um banco e o banco me exigia muito. Então eu chegava em casa lá por umas 7 horas já cansado, às vezes 6, 7 horas. Trabalhei o dia todo, lidei com empréstimo, pessoas reclamando, era muito desgastante, eu não conseguia estudar. Minha estratégia foi o seguinte, eu comecei a me deitar, dormir um pouco mais cedo, lá pelas 9h30, 9 horas até algumas vezes, e comecei a acordar mais cedo para estudar antes de ir para o trabalho. Então eu tinha lá 2, 3, 4 horas para estudar, focar no trabalho, acordava às 5 da manhã, então estava muito silencioso, estava muito tranquilo. Teve épocas que eu acordei às 4, dependia ali do meu rendimento. No começo foi difícil, mas o que eu notei? O estudar antes do trabalho era mais efetivo porque eu estava com a mente tranquila, tinha dormido bem. Claro que eu tive que negociar isso com a minha família. Expliquei, ó, vou dormir cedo, é minha prioridade. Mas eles entenderam e me apoiaram. Então isso é importante, você negociar com as pessoas e tentar fazer uma agenda que você consiga conciliar os seus familiares, os seus estudos e o seu trabalho. Bem, algumas pessoas não conseguem fazer isso. Então o que ela vai ter que fazer? Vai ter que chegar em casa e vai ter que estudar. Tem problema? Não tem problema nenhum você estudar depois do expediente. Claro, se você tem um trabalho desgastante como de banco, talvez o seu rendimento não seja tão bom, mas é melhor um rendimento mais ou menos do que rendimento nenhum. E novamente, se você não conseguir ter um rendimento bom, tente compensar estudando de manhã no final de semana, ok? Resumindo sobre tempo, faça do estudo a sua prioridade. Elimine as tarefas desnecessárias e crie o tempo necessário para o estudo. Elimine as bobagens da sua agenda. Faça um pacto de tempo com a sua família. Já vamos falar sobre isso. Tente estudar um pouco antes do trabalho, talvez um pouquinho depois. Conciliar isso umas horinhas antes, umas horinhas depois, se for possível. Vamos falar agora do trabalho, de você chegou lá no trabalho e como é que você vai lidar com o estudo. Primeiro, eu estou partindo da ideia que você não está satisfeito com o seu trabalho, então você quer passar em um concurso para acabar com esse trabalho que não está tão agradável assim. Mas eu sei que você precisa pagar as contas, que você precisa se manter, ou talvez você, que nem eu até tinha condições de só estudar. Minha família poderia na época, principalmente quando os primeiros concursos que eu fiz, eu era muito jovem. Então eu poderia continuar na casa dos meus pais, tranquilo, mas eu não queria o peso e a responsabilidade de ter que ser aprovado. Era uma coisa minha lá, com as minhas emoções, com o meu mundo interno. Então, ou você quer a tranquilidade de um emprego, ou você quer também, você tem que trabalhar para pagar as contas. Como conciliar isso com os estudos? Minha sugestão número 1 é: aproveite todos os intervalos. Se você tem uma pausa para um almoço, e um almoço tranquilo, evite almoçar com seus amigos, vá para um canto e faça uma revisão, faça algumas questões de concurso anteriores, utilize esse tempo ou para revisões ou para questões de concurso anteriores, porque geralmente é um momento que você não consegue se concentrar muito, porque às vezes tem colegas na volta, às vezes tem barulho, mas se você fizer revisão ou questões de concurso anteriores, você vai estar estudando, lembrando coisas que você já estudou, então você não precisa de tanta concentração quanto aprender um conteúdo novo. Você vai estar mandando informação para a memória de longo prazo, é efetivo, só você não precisa de tanto foco e tanta concentração do que aprender uma aula nova ou ler um PDF pesado. Então, se você tiver um intervalo, se você tiver uma hora de almoço tranquila, vá para um lugar mais tranquilo e aproveite esse tempo para um tempo de estudo. Outro tempo muito efetivo, se você não fica tonto, é utilizar
O estudo no transporte público. Novamente, você não vai conseguir aprender com tranquilidade um conteúdo novo, mas uma revisão, fazer questões, ver uns flashcards no celular, alguma coisa assim você consegue no transporte público tranquilamente. A minha terceira dica do trabalho, você tem que utilizar com cuidado. Por quê? Porque você tem que entender que dependendo de onde você trabalhar, você pode utilizar ou não. Porque tem empresas que não se importam se você está com o seu trabalho em dia ou o que você faz. Não tem um controle tão efetivo sobre o funcionário. Então, se você conseguir ser produtivo, eliminar, ler e-mails bobos, eliminar toda aquela coisa boba de serviço, conseguir fazer o seu serviço mais rápido, talvez até durante o seu trabalho você consiga estudar alguma coisinha. Novamente, nada que exija muita concentração, porque você vai ter barulho na volta, pessoas chamando, coisa assim. Se não for atrapalhar, se não for contra a política da sua empresa, analise a possibilidade de ser mais produtivo, fazer o seu trabalho mais rapidamente, eliminando bobagens. Você pode até olhar sobre como ser mais produtivo no trabalho e conseguir esses resultados, ok? Outra coisa que é importante você ter em mente, você não quer essa carreira para sua vida. Então, fique tranquilo se você não for o funcionário do mês. Não se voluntarie para tudo. Olha, tem um projeto novo, preciso de um voluntário. Não, sua prioridade é os estudos. Não, o pessoal vai sair depois do expediente, vou ter que sair por causa da minha carreira. Você vai ter que escolher qual carreira quer. Ou quer o concurso público, ou quer a sua carreira atual. Então eu quero que você tenha em mente isso. Não fique frustrado se você não tiver o melhor desempenho do mundo. Faça o teu trabalho bem, porque você precisa pagar as contas, mas lembre que entre o seu trabalho e o concurso deve ser a prioridade, ok? Resumindo sobre o trabalho, aproveite todo o tempo livre, tente ser produtivo e se der tempo, faça algum tipo de estudo durante o expediente, se sua empresa permitir esse tipo de coisa, não vá se colocar em situações ruins. E aproveite também o tempo do transporte público para ouvir, para ler, para revisar alguma coisa. Agora vamos entrar num tema um pouquinho mais delicado, que é família, amigos. Ou seja, você tem que conciliar família, amigos, trabalho e estudo. É muita coisa. Como eu já falei, você não pode entrar na síndrome de super-herói. E tem uma parte triste também, nem sempre a família e os amigos entendem a sua opção pelo concurso ou acham que você está exagerando nos estudos, não compreendem como é que é o mundo do concurso público. Minha primeira sugestão é o seguinte, aqueles que moram com você na casa, você vai ter que ser muito claro o quão importante é esse concurso. Então você vai ter que ter uma conversa franca, direta, principalmente se você mora com seu esposo, esposa, namorado, namorada, ou pai, se você mora com pais, irmãos ou tudo mais. Fale com ele, explique da sua necessidade de priorizar o estudo, explique que você vai ter menos tempo durante um tempo para eles, ou seja, durante 1 ou 2 anos você vai estar um pouco ausente, mas que no futuro vocês vão ter um tempo mais legal porque você vai estar mais tranquilo e que essa é a prioridade da sua vida. Caso você more com seu namorado, esposa, namorada e esposa e ele não concorde ou ela não concorde com esse concurso, eu diria que você tem um problema. Isso é uma coisa muito importante. O apoio daquela pessoa que está ali do seu lado é muito importante. Tente explicar com todas as palavras. Se realmente ele não apoiar, eu diria repense o concurso público, porque isso pode desgastar muito o seu relacionamento. Uma das tarefas mais difíceis é lidar com filhos pequenos, porque eles não têm a compreensão, você não consegue dialogar. Tudo que eles olham é a ausência do pai. Minha sugestão é o seguinte, peça para o pai da criança, a mãe da criança, ou quem cuida da criança, te ajudar a dar uma atenção um pouco maior para essa criança, para ela não se sentir abandonada para os pais, e todo dia procure dar atenção a essa criança. Não abandone, é seu filho, é mais importante que o concurso. Não abandone, mas lembre-se que você também está estudando para o futuro dele, para dar uma vida melhor para ele, tente conciliar isso. Minha sugestão é todo dia dê uma atenção, mas
Converse com as outras pessoas que moram com você para ajudar essas pessoas a darem também um pouco de atenção a essa criança, você ficar um pouco liberado para os estudos. E também não abandone seus amigos, nem seus familiares. Uma vez por semana, pelo menos, visite um amigo, converse com seus amigos, dê atenção para os seus familiares, só procure agendar eles. Coloque, sábado à noite vai ser o dia da minha mãe, domingo à noite vai ser o dia de alguém. Tente conciliar esse tipo de coisa, ok? Tente conciliar tudo isso. Sobre amigos e familiares, só resumindo, dê um tempo para eles, não abandone seus amigos e familiares, mas faça eles entenderem que é importante, que o estudo é importante para você e que durante um tempo você vai dar menos atenção para eles. Assim que você for aprovado, a relação vai retomar na qualidade que tinha antes. Agora vamos lidar com um assunto bem complicado, que é a demora para aprovação. Muitas pessoas acham que vão começar a estudar e vão ser aprovados rapidamente, mas você trabalha e estuda, você tem menos tempo de estudo do que alguém que só estuda. Então talvez, se você só estudasse, você ia ser aprovado em 5, 6 meses num concurso. Se você trabalha, talvez demore 1 ano. Então você tem que estar com isso em mente, entender que vai demorar um pouquinho mais e aceitar isso, lidar bem com isso. Não tentar ser o super-herói, apenas entender que essa é uma opção de vida, ou você não tem opção, é isso aí que tem mesmo. Aceite, lide com isso, não fique com culpa e tente não desistir. Quem trabalha e estuda muitas vezes desiste porque a carga é pesada. Fique com foco no prêmio, pense no salário, pense em como você vai poder ajudar aqueles que você ama, o quanto você vai poder viajar, casar, eu não sei qual é o seu sonho. Foco no prêmio, eu sempre digo isso. Pense como sua vida vai ser melhor quando você for aprovado e aí fica mais tranquilo lidar com essa demora de aprovação, ok? Por fim, eu quero que você cuide do seu emocional. Trabalhar, estudar, conciliar família, então, é muito difícil. Eu quero que você pelo menos uma vez por semana faça aquilo que você goste. Se é ler um livro, leia o livro. Se é ver a série, veja a série. Se é jogar videogame, joga. Se é jogar futebol, vôlei, eu não sei. Faça pelo menos uma vez por semana aquilo que você gosta, porque a sua jornada é um pouco longa. Você vai ter que conciliar trabalho e estudo. Isso é complicado. Então faça pelo menos uma vez por semana aquilo que você gosta e cuide do seu emocional. Se precisar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, não tenha medo de procurar ajuda. Peça ajuda para os familiares. Às vezes é desgastante, mas novamente eu digo, foco no prêmio. É importante porque o prêmio é muito bom. Pense sempre no que você vai ganhar quando for aprovado. Só para lembrar o que a gente tratou aqui nesse vídeo, não lembre que você é humano, cuidado com a síndrome de super-herói, faça cada coisa do seu tempo e priorize o que é importante, inclusive os seus estudos. Organize o seu tempo da melhor maneira possível, eliminando as tarefas desnecessárias e aproveitando todo o tempinho para o estudo. No trabalho, se der tempo, ou no deslocamento para o trabalho, faça uma revisão, aproveite esse tempo também. Organize dando prioridade e explicando para os seus familiares que você vai ter menos tempo para ele, mas negocie isso dizendo que um futuro vai ser um pouco melhor. Entenda que talvez demore para ser aprovado, mas que tanto faz, você aí está com seu emprego garantido e estudando e trabalhando você acaba estudando com mais foco, então isso é até bom para você. E por fim, cuide do emocional. Faça pelo menos uma vez por semana uma coisa que você goste para dar uma oxigenada, uma tranquilizada, porque você vai ter uma grande jornada pela frente. Eu espero que eu tenha te ajudado e lembre, estamos juntos até a aprovação.